Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para falar acerca de uma equação constituída por 10 caracteres apenas e que nela está contido está contida inclusive a hipótese do fim de um buraco negro ou do fim dos buracos negros. Esta fórmula, esta equação constituída por 10 caracteres saiu da mente engenhosa, foi produzida pela mente engenhosa do grande físico e astrônomo Stephen Hawking. Ora, coube a este homem formular a hipótese matemática que prevê, que aventa a possibilidade do final, do término, do evaporamento de um buraco negro. Eu quero falar sobre esta equação, eu quero explicar esta equação para vocês nesta ocasião, mas antes eu quero convidá-los a se inscreverem em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, este é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de filosofia, de ciência, de arte, enfim, aqui nós nos propomos a contribuir de algum modo, a contribuir de alguma forma, ampliando, com a ampliação da tua concepção acerca das coisas, do seu entendimento acerca das coisas. Aqui nós levamos um pouco de conhecimento àqueles que nos prestigiam com a sua atenção, e o conhecimento amplia a forma do indivíduo ver o mundo, bem como lhe assegura outras tantas possibilidades. Portanto, nos ajude divulgando esse espaço, curtindo as nossas aulas, as nossas reflexões, os nossos vídeos. Isso ajuda bastante. Nos ajude, portanto, na divulgação deste espaço. Bem, na lápide sepulcral de Stephen Hawking, que está na abadia de Westminster, o Stephen Hawking foi sepultado na abadia de Westminster e a sua sepultura está a poucos passos da sepultura de outros dois grandes gênios, né? Newton e Darwin. E na lápide sepulcral do grande Stephen Hawking, nós encontramos uma fórmula constituída por 10 caracteres, na qual Hawking descreve, dentre outras coisas, descreve o fenômeno da emissão de luz de um buraco negro. E nesta fórmula, nesta equação matemática também, é possível abstrair a possibilidade do fim de um buraco negro desenvolvida por Hawking, pelo grande Stephen Hawking. Ora, nesta fórmula, constituída apenas por 10 caracteres, nós encontramos a explicação matemática para aquilo que ficou conhecido como a radiação Hawking. E esta fórmula matemática, na qual encontramos a explicação para a radiação Hawking e a possibilidade, a partir dela, de um fim ou do fim de um buraco negro, esta equação começou a ser formulada por Hawking nos idos de 1974, quando Hawking percebeu a emissão de uma radiação constante
oriunda de um buraco negro. Em 74, Hawking descobre que de um buraco negro havia uma emissão de uma radiação constante, o que, num primeiro momento, lhe gerou um certo estranhamento. Isto porque, até então, era um consenso na comunidade científica que de um buraco negro nada mais poderia sair. Qualquer corpo que entrasse num buraco negro não seria jamais lançado para fora dele novamente. Ao perceber que um buraco negro emitia uma radiação constante, Hawking hesitou diante desta possibilidade até se convencer de que, de fato, de um buraco negro, alguma coisa era emitida, uma radiação era emitida, e esta radiação era emitida a partir de uma constante, a partir de um determinado padrão que se impunha àquele fenômeno. Esta emissão de radiação passou a ser conhecida como a radiação Hawking. E para entendermos a radiação Hawking, nós precisamos recorrer a dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito da reprodução de pares. Esse seria um primeiro conceito. E o segundo conceito é o conceito acerca do horizonte de eventos. Estes dois conceitos são imprescindíveis, fundamentais para conhecermos a radiação Hawking. A produção de pares e o horizonte de eventos. Bem, a produção de pares sustenta que um fóton se desmembra gerando duas partículas. Na verdade, uma partícula e uma antipartícula. A produção de pares parte do princípio de que o desmembramento do fóton, de um fóton, lembrando que fótons são partículas que portam luz, que portam luz, o desmembramento desta partícula chamada fóton, definida como fóton, vai gerar uma partícula e uma antipartícula. Estas partículas, a partícula e a antipartícula, uma vez separadas, elas se encontram novamente, dado um lapso de tempo, elas se encontram novamente formando de novo um fóton. Então, o fóton obedece este movimento. Ele se desmembra, ele se desfaz, gerando uma partícula e uma antipartícula. Essas partículas se encontram novamente para dar origem de novo a um fóton. Ora, a produção de pares é o conceito fundamental para compreendermos a radiação de Hawking. Por quê? Porque esta partícula ou esta antipartícula incidem no risco de uma delas cair num buraco negro e a outra dele escapar. Ora, o conceito de produção de pares é fundamental para compreendermos a radiação Hawking. Por quê? Porque foi desse conceito que Hawking inferiu a ideia de que
aquela radiação emitida por um buraco negro nada mais era do que uma das partículas do fóton que escapou dali e acabou indo para o infinito. Dessas duas partículas, da partícula e da antipartícula, nós podemos inferir que uma delas acabou confinada definitivamente no buraco negro, porém a outra escapou. Essa que escapou pode ter fugido, por assim dizer, para o infinito, e dela provém esta radiação. E dela provém este fenômeno emitido pelo buraco negro que Hawking constatou em 1974. Este conceito da produção de pares nos leva ao outro conceito que nos ajuda a entender a radiação de Hawking, ao conceito do horizonte de eventos. Ora, o horizonte de eventos afirma que existe um limite ou uma fronteira que separa o universo dos objetos que atravessam esta fronteira. O horizonte de eventos parte do pressuposto de que existe um limite, existe uma fronteira, existe uma região no universo que não pode ser atravessada. Qualquer objeto que atravessar esta fronteira do universo, este limite do universo, vai estar diante de uma realidade que em nada tem em comum com o universo. Ou seja, o objeto que atravessou esta fronteira acaba se convertendo em alguma coisa que não tem nada em comum com o universo tal qual nós o conhecemos. Seria uma outra esfera, uma outra dimensão, uma outra realidade que em nada corresponde à nossa realidade física, ao nosso universo físico. Ora, o horizonte de eventos é este limite, é esta fronteira que separa o universo tal qual nós o conhecemos daquilo cuja ideia, por menor que seja, nos foge completamente à razão. Por quê? Porque nos coloca diante de uma outra esfera da existência, de uma outra esfera da realidade que em nada corresponde ao universo. Ora, este horizonte de eventos, este limite, esta fronteira que separa o nosso universo daquilo que é completamente estranho a ele, diferente a ele, é o buraco negro. Portanto, qualquer objeto que caia num buraco negro passa a viver numa realidade que é completamente estranha à realidade do nosso universo. Porém, existe um objeto que atravessa esta fronteira e lá se perde, mas existe um outro que consegue fugir, hesitar diante desta fronteira e deste limite se evade. Este objeto que deste limite se evade, e pode se evadir até para o infinito, é deste objeto que se evade, deste horizonte de eventos, que nós devemos identificar este ponto de radiação, este ponto de luz oriundo de um buraco negro, tal qual constatado por Hawking em 1974. Este objeto, ou a par, ou
uma parte deste objeto que foge deste horizonte, que escapa deste horizonte de eventos, é a origem, é a explicação científica para a radiação Hawking. Agora, de que forma neste fenômeno nós podemos inferir o fim de um buraco negro? Nós podemos inferir o fim de um buraco negro partindo do pressuposto de que o fóton, para a realização desse desmembramento, ou seja, de sua transformação numa partícula e numa antipartícula, para a realização deste evento, ele precisa de energia. E ele vai colher essa energia, ele vai captar esta energia a partir do campo magnético formado por um átomo. É deste campo magnético formado por um átomo que o fóton capta a energia que lhe é necessária para a realização deste fenômeno, do fenômeno do seu autodesmembramento, gerando uma partícula e uma antipartícula que depois se encontrarão novamente para formar um outro fóton. É deste campo magnético criado pelos átomos que os fótons apreendem, captam a sua energia ou a energia necessária para a realização deste fenômeno. Agora, imaginemos que estes fótons passam bilhões e bilhões de vezes, realizam o mesmo fenômeno bilhões e bilhões de vezes, colhendo energia do campo magnético dos átomos que estão na borda, no limite extremo deste horizonte de eventos, ou seja, no limite extremo de um buraco negro. Ora, este movimento que se repete bilhões e bilhões de vezes dos fótons, apreendendo a energia desse campo magnético produzido pelos átomos que estão no limite do horizonte de eventos, este movimento, este fenômeno, repetido bilhões e bilhões de vezes, pode extrair tanta energia deste campo ou destes campos magnéticos que o buraco negro simplesmente se evaporaria. Ora, estaria aí a explicação que Stephen Hawking deu para o fim, ou a hipótese do fim de um buraco negro. É justamente esse movimento dos fótons, gerando partícula e antipartícula, que poderia provocar a evaporação de um fóton, de tanta energia que poderia provocar a evaporação de um buraco negro, de tanta energia que esses fótons extraem do campo magnético desses átomos que estão à margem, à beira, no limite extremo do horizonte de eventos do buraco negro. A quantidade imensa de energia decorrente deste fenômeno que se repete bilhões e bilhões de vezes poderia levar simplesmente um buraco negro a se evaporar. Stephen Hawking concluiu a partir dessa sua concepção acerca do fenômeno da emissão de radiação de um buraco negro, que se isto for real, que se isto for provável, aliás, provável né, infelizmente não há recurso para se constatar
cientificamente esta hipótese, mas, enfim, dada a probabilidade deste evento, estaria explicado o fim de um buraco negro ou o fim de qualquer buraco negro. Portanto, em 10 caracteres, Hawking simplesmente descreveu matematicamente o processo por meio do qual uma partícula portadora de radiação, portadora de luz, foge, consegue escapar do horizonte de eventos, e o quanto que este processo decorrente da geração do fóton de uma partícula, decorrente da geração de uma partícula de uma antipartícula causada, promovida por um fóton, o quanto que este processo de captação de energia poderia implicar, acarretar o fim de um buraco negro. Ora, ao estudar um pouquinho a radiação de Hawking, eu particularmente fiquei embasbacado com a capacidade, novamente embasbacado com a capacidade engenhosa deste homem, deste gênio, que mesmo confinado numa cadeira de rodas, levou o seu raciocínio, levou a sua criatividade científica, levou a sua inteligência científica a um nível capaz de prever matematicamente o fim de um buraco negro. Vejam, o corpo de Hawking, desde a sua juventude, estava fadado à completa, absoluta imobilidade. Entretanto, seus neurônios, a sua inteligência, o seu intelecto permaneceu ativo até o final de sua vida. E por quantos universos, por quantas realidades, por quantos espaços a inteligência de Hawking o levou. A inteligência de Hawking o fez contemplar, o fez compreender, o fez imaginar, o fez criar. É minimamente louvável, é minimamente... aliás, tecer louvores à inteligência deste indivíduo é o mínimo que podemos fazer como uma forma de reconhecer a sua grandeza e a importância que ele teve e tem para a história da ciência. Até hoje, o CER, né, que é o Centro de Pesquisa de Energia Nuclear Europeu, e a NASA utilizam a radiação Hawking para compreender os fenômenos relacionados aos buracos negros. Ora, a inteligência deste homem, mesmo habitando um corpo imóvel, numa cadeira de rodas, o levou tão longe que ele foi capaz de chegar no limite do horizonte de eventos e contemplar dali o fim de um buraco negro. Ora, esta é uma das maravilhas que a inteligência nos proporciona. Esta é uma das maravilhas que o intelecto, aguçado por curiosidade e desejo de conhecer e desejo de saber, nos proporciona. Portanto, como vocês bem sabem, este é um espaço dedicado ao conhecimento e por meio dele nós buscamos aguçar a tua curiosidade, aguçar, despertar o teu desejo de saber, despertar em você, estimular em você a curiosidade em conhecer, em saber, em construir conhecimento, porque
nós não temos noção, ideia de quão longe esta curiosidade, de quão longe esse desejo em conhecer poderá nos levá-lo. Ora, Hawking, o conhecimento, o desejo de conhecer, levou Hawking até o limite do horizonte de eventos. Onde o conhecimento nos levará, não sabemos, mas é certo que ele nos levará a mundos maravilhosos. Forte abraço e até a próxima. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe-o com outras pessoas e em breve nós nos tornaremos a ver. Forte abraço e até lá.